Eu vou ler para você uma história e nós vamos fazer uma reflexão. Essa história está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuísse, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Seja paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Seja paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse toda a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa história é Jesus falando e respondendo a um questionamento de Pedro. Pedro questionou ao Senhor: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus disse a ele: olha, eu não digo que 7, mas 70 vezes 7. Isso não se refere apenas a uma conta matemática, né? 490 vezes por dia, se a gente for fazer a tabuada. Não se refere apenas a uma conta matemática, mas ele está dizendo que de uma maneira infinita você tem que perdoar, quantas vezes for necessário. E aí Jesus conta essa história. Você sabe que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que lidar com esse assunto, o perdão. Nós vamos ter que tratar desse assunto. Nós vamos ter que resolver essa questão de pertinho. Por quê? Porque nós machucamos alguém, ou alguém nos machuca, porque nós decepcionamos alguém e alguém nos decepciona. Vai ser sempre assim. Sempre iremos decepcionar ou ser decepcionados, machucar ou ser machucados. Então, em algum momento da vida, teremos que tratar desse assunto, o perdão. E a falta de perdão, ela deixa a vida com um cenário triste, cinzento, cenário de dor. Então, o perdão, ele é uma questão de sobrevivência. Quem não perdoa não tem saúde emocional. Quem não perdoa adoece fisicamente. Quem não perdoa não tem saúde emocional e o corpo adoece. O acúmulo de ressentimentos. O que é ressentimento? É você sentiu-se machucado, magoado, decepcionado, ferido por alguém, e aí você todos os dias fica ressentindo aquilo, você fica sentindo aquilo de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. Isso é ressentimento. Você nunca esquece aquilo, aquilo nunca passa. Você fica ressentindo dia após dia.
se transforma numa mágoa. E aquela mágoa toma volume. Aquela mágoa vai se acumulando no coração. E o que é mágoa? É uma má água parada. O que acontece quando você deixa uma água parada num recipiente por muito tempo? Essa água vai estragar, essa água vai apodrecer, ela vai ficar mal cheirosa. Então a mágoa nada mais é do que uma má água que fica parada dentro do nosso coração. E se não tivermos saúde emocional, se não houver perdão, nós vamos adoecer. O nosso emocional adoece e o nosso corpo adoece. É sério. Precisamos entender que não existe gente perfeita, não existe família perfeita, não existe casamento perfeito, não existe igreja perfeita. Eu e você não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento em Deus, mas perfeitos não somos. Estamos sujeitos a falhar, estamos sujeitos a cometer erros. E por isso precisamos aprender que o perdão, ele é essencial. Ninguém é perfeito, mas a perfeição, ela está na obra da cruz. A cruz nos traz perdão. Cristo morreu e ressuscitou para nos dar perdão. Sabe que a partir daí nós somos convocados a perdoar. E perdão não é fácil, né? Falar de perdão é fácil, dizer para alguém que se alguém precisa perdoar também é fácil, né? Ensinar sobre o perdão também é fácil, mas agora quando é eu que preciso exercer o perdão, quando é você que precisa exercer o perdão, aí a coisa muda de figura, não é mesmo? Ninguém perdoa, olha só, ninguém perdoa porque é sensível, ninguém perdoa porque é bondoso, ninguém perdoa porque tem um temperamento manso. Não. Perdão é uma obra da graça. Perdão é uma obra da cruz. Nesse texto, nessa história, Jesus nos ensina claramente por que devemos perdoar. Esse servo que devia ir para o seu senhor 10.000 talentos, ele devia muito dinheiro, muito dinheiro. Um talento naquela época do Império Romano era muita coisa. Um talento era bastante dinheiro, era muito mais do que um trabalhador comum podia ganhar. E 10.000 talentos é uma soma que ninguém conseguia juntar. Ninguém, absolutamente ninguém, era muito dinheiro. Se fosse converter isso em dinheiro atual, alguém fez uma contabilidade aí, que isso hoje seria bilhões de dólares. É uma quantia incalculável de dinheiro. Ele não tinha condição de pagar. E o que foi que ele fez? Ele rogou, Senhor, ser paciente comigo e eu vou te pagar. Tem misericórdia. E o seu Senhor teve misericórdia dele e a história nos diz, o Senhor Jesus conta ali que ele perdoou a dívida do seu servo. Mas quando ele saiu da presença do seu Senhor ali, ele encontrou um conservo seu, alguém que era servo com ele também, que servia também, e que devia 100 denários. Denário já era um valor bem menor,
bem menor. E 100 denários era pouco dinheiro naquela época. E ele cobrou o seu conservo de uma forma meio grossa, né? Me paga o que você me deve agora. Agarrou ele, sufocou ele, me paga. Ele disse, olha, seja paciente comigo e eu vou te pagar. E ele não foi paciente e nem perdoou a dívida, como ele foi perdoado, né? Da dívida de 10 mil talentos, que era muito dinheiro. Ele não perdoou o seu conservo, o seu irmão, que devia a ele muito menos, né? Devia a ele bem pouquinho. E aí, nessa palavra, o Senhor nos ensina que lá na cruz do Calvário, Ele perdoou a nossa dívida, que era uma dívida impagável. A minha dívida e a sua dívida era uma dívida impagável, impagável. E Cristo pagou lá na cruz do Calvário. Então, assim como eu e você fomos perdoados pelo Senhor, nós somos agora convocados pelo Senhor a também perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que têm alguma dívida conosco. Nós somos convocados a exercer o perdão. E ele encerra aqui a parábola dizendo que se nós não perdoarmos a quem nos deve, ele também não vai nos perdoar. É sério isso. É sério isso. Então o Senhor nos ensina que, assim como eu fui perdoada, assim como você foi perdoado, nós devemos perdoar da mesma forma. E por que nós devemos perdoar? Devemos perdoar primeiro porque é um mandamento do Senhor, é um princípio do Senhor. Assim como já fomos perdoados, Ele diz que nós também devemos perdoar. E mais, se não perdoardes, Mateus 6,15, ele diz, se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Então o Senhor nos manda perdoar. Se nós não formos capazes de perdoar quem nos ofendeu, tampouco o Senhor vai nos perdoar, porque esse é um princípio. O princípio do qual o Senhor não abre mão. Por quê? Porque lá na cruz, o Senhor Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Pagou o preço da dívida que pesava contra mim e contra você. O Senhor pagou. Lá foi pago. E que direito eu tenho agora, quando alguém dirige uma palavra que me feriu, que me magoou, ou fez alguma coisa que eu não gostei, que me deixou aborrecido, magoado, ressentido? Que direito tenho eu de dizer assim, não, quero saber, não vou perdoar? Ou disse, deixa pra lá, não vou nem ligar, mas aquilo tá lá dentro, fermentando, né? Estragando, azedando o meu ânimo, o meu humor, tirando a minha alegria, tirando a minha paz, né? Eu não tenho esse direito de recusar o meu perdão a ninguém. A ninguém. É isso que o Senhor nos ensina nessa parábola. Então, assim como Jesus me perdoou, eu preciso perdoar. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você recebe o perdão de todos os seus pecados. E você entra para a família de Deus. Nós passamos a pertencer à família de Deus. E na família de Deus não existe não perdoar. O perdão faz parte da família de Deus. O perdão, ele faz parte da minha vida, ele faz parte da sua vida. Precisamos perdoar porque nós já fomos perdoados. Eu e você fomos perdoados. E fomos muito perdoados, muito perdoados. Se eu não perdoar, se nós não perdoarmos, Deus não escuta as nossas orações. É simples assim.
Em Marcos, no capítulo 11, verso 25, ele diz assim: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Olha só, quando você estiver lá falando com o Senhor em oração, e aí lembrou, puxa, aquela pessoa fez isso assim tal, eu não gostei, não sei o quê. O que o Senhor está falando? Quando você estiver orando e lembrar, perdoa. Para a sua oração ali e perdoa, depois você continua orando, para que o Senhor também possa te perdoar. Olha como é sério isso. Outra coisa, se você não perdoar também, Deus não recebe o seu culto, a sua adoração, a sua oferta. Não pense que Deus vai receber e vai aceitar, porque o Senhor não vai. Foi assim com Caim. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque ele não era reto, ele não era sincero. Ele tinha inveja do seu irmão, ele tinha ódio do seu irmão, a ponto de matar o próprio irmão. A oferta dele foi rejeitada. E é interessante que lá, o Senhor disse assim, Deus disse assim para Caim, que se ele fosse reto, Deus não aceitaria a oferta dele. Então Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece o nosso coração. Então, para que a nossa oferta seja aceita pelo Senhor, nós temos que ter um coração perdoador. Simples assim. Então, olha, se não perdoamos, nós vamos adoecer. Emocionalmente, vamos adoecer. Em seguida, o nosso corpo vai adoecer. Nós vamos somatizar alguma enfermidade no nosso corpo. Tem um dado importante que a OMS, Organização Mundial de Saúde, fez um levantamento e constatou que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais, a maioria delas são vítimas, olha, mais de 50% desse levantamento são vítimas de doenças psicossomáticas. Olha que coisa terrível. Ou são situações que não foram perdoadas, né? Coisas que ficaram guardadas ali, a pessoa ficou alimentando, ressentindo aquilo ao longo da sua vida e vai acumulando coisas até que ela adoece. E aí precisa ir para o hospital, precisa ficar internada, precisa se submeter a tratamentos, enfim. Então, se o nosso emocional não for cuidado, o nosso corpo vai adoecer. Então, o perdão é uma questão de sobrevivência. Então, quando os problemas não são resolvidos, quando os problemas não são tratados, quando os problemas não são curados, as pessoas adoecem. Essas coisas, esses sentimentos vão atormentando a mente, vão abalando as emoções e somatizam no corpo. E geram enfermidades no corpo. Então, perdão é uma questão de sobrevivência. E até que ponto eu devo perdoar? Foi a pergunta que Pedro fez para Jesus. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Olha, ele achou que 7 vezes já seria até bastante, né? Até 7 vezes, Senhor, eu tenho que perdoar? O Senhor disse, não. Mas 70 vezes 7, não digo 7, mas 70 vezes 7, ou seja, você vai perdoar quantas vezes forem necessário. A 70 vezes 7, olha só, é uma postura de perdão contínua. Tá? Mateus 18, 21 e 22, ele vai dizer isso. Quantas vezes alguém chegar em você para te pedir perdão, você perdoa. A pessoa se arrepende, pede perdão, você tem que perdoar. Você precisa perdoar. Então, o perdão é ilimitado. Tem pessoas que dizem assim,
Eu já perdoei uma vez, eu já perdoei duas, agora não tem a terceira. Não tem mais perdão. Outros perdoam uma vez e falam, acabou, não tem mais perdão. Limita o quanto tem que perdoar, o tanto de vezes que tem que perdoar. E não perdoa. E guarda. E fica ressentindo aquilo ao longo da vida, fica alimentando mágoas, guardando mágoas no coração. Lucas 17, verso 13 e 4, ele nos fala sobre como perdoar. Ele diz assim: acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Fala para ele, ó, você pecou. Ou se ele se arrepender, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Então, como perdoar? Ele se arrependeu, veio até você, pediu perdão, perdoa. Agora, e se a pessoa não vier pedir perdão? E aí? Como que faz? Ah, não se arrependeu, não pediu perdão, aí você não perdoa? Não. Aí você vai diante do Senhor, diz: Senhor, eu fiquei triste, eu fiquei chateada, fiquei ressentida, fiquei magoada, mas eu libero perdão agora. Por que você tem que fazer isso? Para que o teu coração fique livre, fique limpo. Entende? Quando você retém o perdão, tem pessoas que retêm perdão. Elas dizem, não tem como perdoar, eu não vou perdoar isso, não tem como. Sabe, para ela, no inconsciente dela, é como se, liberando o perdão, ela vai estar abonando, às vezes, o erro, o agravo que o outro fez. Mas, na verdade, não é isso. Não é isso. O perdão não é para que o outro fique liberado, não, o perdão é para que você fique livre, para que você fique em paz, entende? Se você retém o perdão, se você se recusa veementemente a não perdoar, porque julga que o outro não é digno de ser perdoado, é como se você estivesse já matando o outro, condenando o outro à morte, ao contrário do que Jesus fez. Jesus nos perdoou, Jesus deu a sua vida lá na cruz para nos perdoar a nossa dívida incalculável. Então não temos o direito de reter o perdão a ninguém. Primeiro porque é um mandamento do Senhor. E depois, se você se recusa a perdoar, você vai adoecer. É líquido e certo. E nunca devemos jogar para debaixo do tapete as questões, nunca. As coisas não resolvidas, nunca devemos jogar para debaixo do tapete. Ah, deixa para lá. Entendeu? E aquilo fica lá dentro fermentando, azedando a alma. Não, as coisas precisam ser resolvidas. Você feriu alguém? Vá até a pessoa. Olha, eu disse tal coisa, ou eu fiz tal coisa, ou isso, ou aquilo, e eu quero te pedir perdão, eu quero resolver isso, eu quero ficar em paz contigo, e em paz com o meu Deus, entende? Se alguém te feriu e não veio a ti para te pedir perdão, vá aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu libero perdão, eu ministro perdão para aquela pessoa, que eu quero estar com o meu coração liberado, porque a tua palavra diz que assim como o Senhor me perdoou, eu devo perdoar quem me ofendeu. É uma atitude diante de Deus que agrada ao Senhor e que deixa o seu coração leve, limpo, entende? Então, não tem como viver nessa vida e nos recusar a perdoar quem nos ofende. Então, se alguém busca o seu perdão, você tem a obrigação de concedê-lo. Você tem a obrigação de exercer esse perdão, de exercer a misericórdia sobre a vida dessa pessoa, assim como o Senhor Jesus exerceu a misericórdia sobre a tua vida. Entende? E como o Senhor foi misericordioso comigo
e me perdoou, eu tenho que ser misericordioso com meu irmão também e perdoá-lo. Não cabe a mim reter o perdão de forma alguma, quantas vezes for necessário. Olha, o amor é o principal ingrediente do perdão. O perdão começa quando nós removemos das nossas mentes as ofensas passadas, sabia? Enquanto você alimenta esses pensamentos, me ofendeu, me feriu, me magoou, falou tal coisa, e aqueles pensamentos vão sendo alimentados na sua mente, isso vai gerar um sentimento no seu coração e vai te levar a ter um comportamento de acordo com aquilo. Então, cuide com os pensamentos, libere o seu coração para perdoar e fique livre. O amor, duas coisas que são difíceis nessa vida, né? O amor e o perdão. Por quê? Porque o amor, ele é entrega, o amor, ele é doação, sem esperar nada em troca. Foi o que o Senhor Jesus fez por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Doação, entrega, sem esperar nada em troca. Esse é o amor, é a base do amor. E o perdão é cura, perdão é remédio, perdão é libertação, é libertador o perdão. É cura, quando eu perdoo eu sou curado. E finalmente precisamos também exercer o perdão, o auto-perdão, porque muitas vezes nos culpamos por alguma coisa que tenha acontecido no passado e eu me condenei e eu não me perdoo por ter sido daquela forma e eu vou carregando essa autoculpa, né, ao longo da vida. Isso também vai me trazer muito prejuízo, isso também vai me fazer muito mal, isso também vai me adoecer. Vai adoecer o meu emocional e vai adoecer o meu corpo. Então, eu preciso também me perdoar. Se você tem alguma questão com relação ao auto-perdão, você entenda que você também precisa se perdoar. Assim como você foi perdoada por Jesus. Você também precisa se perdoar, se for esse o caso. Então, não tem como vivermos sem praticar o perdão todos os dias. E é todos os dias. Todos os dias alguém fala alguma coisa que nos ofende, que nos inquieta, nos machuca, alguém sempre tem uma queixa contra nós, né? Ou nós nos queixamos contra alguém, e o perdão tem que estar presente para ser exercido quantas vezes forem necessário. Reflita sobre isso. Se existe alguma prisão no teu coração com relação a alguém que você não está conseguindo liberar o perdão por completo, se você ainda está ressentindo coisas do passado que já era para ter sido resolvido há muito tempo, considere diante do Senhor e tenha o seu coração liberado, libertado dessas coisas, para que você possa fluir na presença do Senhor, para que você possa ter uma vida de gozo, de paz, de alegria no Senhor. Reflita e que Deus te abençoe.